Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, a sua dose de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador e ambiente de trabalho, além de outros temas e notícias que você encontra aqui todos os domingos. Essa é uma edição especial, teremos depois do primeiro intervalo a primeira edição do quadro Boca na Urna, com a participação de 3 candidatos ao governo do estado. Prepare o papel e a caneta na mão para anotar seus favoritos. Voltando com mais Boca no Trombone, vamos conferir nesse domingo a primeira edição do quadro Boca na Urna. 3 candidatos ao governo do estado foram questionados pelo Boca no Trombone. Confira a resposta de cada um e vá escolhendo seus favoritos. O quadro Boca na Urna de hoje apresenta, em parceria com a FESERGS e demais participantes do programa, os posicionamentos de 3 candidatos ao governo do estado quanto a temas muito bem conhecidos por você, nosso telespectador. A apresentação de cada um será em ordem de gravação. O primeiro é Vieira da Cunha, 12, do PDT. Efetivamente, o volume de débito de precatórios é altíssimo, já chega a cerca de 7 bilhões de reais. As pessoas têm que se submeter a um processo judicial, normalmente longo, e depois têm que entrar numa fila que não tem fim para receber os seus direitos. Esse é um quadro de extrema injustiça. Como governador, eu vou liderar um movimento nacional para que haja federalização dessa dívida, para que os credores possam receber o que tem direito dos cofres da União e aí o Estado financiar essa dívida com a própria União. Esse caminho está previsto no parágrafo 16 do artigo 100 da Constituição Federal. O problema é que diz que isso se dará a critério exclusivo da União e nos termos da lei. E o que nós temos que fazer é pressionar a União e o próprio Congresso para que essa lei seja editada e assim nós possamos federalizar essa dívida e pagar os credores. Os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul terão permanente diálogo no governo sob minha responsabilidade. As portas do Palácio Piratini estarão sempre abertas para as entidades representativas dos servidores. Eu, inclusive, fui, na condição de deputado federal, o relator da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, que exatamente garante esses direitos trabalhistas aos servidores públicos que não podem continuar sendo considerados uma espécie assim de subcategoria de trabalhadores. Existem direitos constitucionais consagrados que têm que ser respeitados e regulamentados. E a Convenção 151 vem exatamente nesse sentido. Um governo, portanto, sob minha responsabilidade, ele terá esse permanente diálogo com os servidores públicos estaduais. Eu tenho compromisso público de nós aprovarmos o plano de carreira para a Brigada Militar e também para nós colocarmos em lei a reivindicação que é da exigência de nível superior para o ingresso na corporação. Eu penso que essa exigência qualifica, os quadros que nós vamos recrutar da sociedade para fazer parte dessa importante força da segurança pública que é a Polícia Militar. Temos uma carência generalizada nessa área. Há 20 anos atrás nós tínhamos quase 30 mil brigadianos no estado, passaram-se 2 décadas, os problemas se avolumaram na área da segurança pública e nós temos hoje 6 mil brigadianos a menos. Nós temos que ter uma política de recomposição do efetivo permanente, uma política de Estado. No meu governo haverá concursos públicos para a recomposição deste efetivo. Primeiro, eu espero sinceramente que esse recurso, que é o recurso extremo, que eu tenho certeza e confio na maturidade dos servidores públicos do meu estado, ele só será lançado mão do recurso da greve em última instância. E normalmente ocorre quando não há um clima de diálogo, de respeito recíproco entre o governo e os seus trabalhadores. E esse clima certamente ele haverá
no meu governo. Como eu disse e repito, as portas do Palácio estarão sempre abertas, os servidores estarão participando ativamente e permanentemente do processo de decisão a respeito da política salarial, da concessão de reajustes. Nós, inclusive, temos o compromisso público de cumprir o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que garante que haja a revisão geral e anual dos vencimentos dos nossos servidores. Eu assumo o compromisso público de não aumentar impostos. A carga tributária no estado do Rio Grande do Sul já é altíssima e seria impensável nós penalizarmos ainda mais a sociedade gaúcha. O que nós temos que fazer é tomar um conjunto de medidas para reorganizar o estado econômica e financeiramente. E isso passa por uma nova relação com a União. Nós não podemos continuar pagando esses absurdos 13% da nossa receita corrente líquida para a União. Esse contrato no meu governo será contestado judicialmente. Além disso, nós temos que estancar essa verdadeira sangria a que está sendo submetido o Rio Grande do Sul. Hoje nós recolhemos impostos para a União na ordem de 54 bilhões de reais por ano e para nós retornam apenas 12 bilhões. Isso é inaceitável e injustificável. O próximo a ser sabatinado é Edson Stivalete Bilhalva, 28, do PRTB. Precatórios, 3 viés. Funcionário público, eu também tenho precatório e sou favorável a que seja pago. Nós queremos que 20% você receba em verba e 80% seja transformado em crédito habitacional, que você possa receber. O que já foi judicializado, continua. Novas ações iguais que o Estado não faça. E o Estado deve não fazer propaganda do seu governo. Aquelas verbas para publicidade, enquanto o governo não pagar o precatório, não pode fazer. Porque se não está pagando, é porque não é um bom governo. Portanto, não pode estar recebendo a mídia para fazer propaganda de si mesmo, dizendo que é um bom governo, se não é pagador. 50% dessas verbas são por lei, deve ser mantida, e os outros 50% nós temos que direcionar para o precatório enquanto o governo não pagar. Sou funcionário público de carreira, aposentado. Um dos primeiros atos como governador será dizer que assumiu o governo um funcionário público de carreira aposentado. A negociação com o funcionário público, ela deve ser permanente, ela não deve ser só na hora de receber o seu salário. Os funcionários públicos terão assento todos no gabinete do governador. Obrigatoriamente, cada categoria deverá lá estar. Nós devemos ter um CC no mínimo de cada categoria para que essa pessoa faça a interlocução entre a sua categoria e o governo. A Brigada Militar é o ente do Estado que trabalha 24 horas e existe em todos os municípios. Nós vamos extinguir a Secretaria de Segurança Pública e o comandante da Brigada Militar terá status de secretário. Vai despachar diretamente com o governador. A segurança pública é das rédeas do governo. Nós temos que fazer com que os policiais entrem em concurso superior, que sejam valorizados e que exista uma verticalidade no salário dos policiais. Inclusão permanente de 1.000 a 2.000 por ano e um incentivo à gratificação de permanência. Porque hoje os policiais que permanecem, a verba é muito pequena. Nós temos que aumentar o preço das diárias, aumentar o vale-refeição e fazer com que os policiais que permanecerem recebam uma gratificação condigna ao trabalho que fazem. A greve, ela deve ser evitada porque a greve sempre para o Estado e para as pessoas que transitam e para o cidadão, o funcionário público, ele tem que trabalhar para o Estado. E não para os governos que estão, cada governo que troca. Nós temos que ver o Estado em si. As greves legítimas ou as manifestações legítimas e as reivindicações, nós vamos tratar como da resposta anterior. Nós teremos que ter uma pessoa de cada categoria junto ao governo, que a sua categoria lá, ele represente a sua categoria, que faça a interlocução com o governo para evitar que chegue-se a isso, né? Por que é uma greve? Uma greve é mais que uma quebra de contato entre o governo e a categoria. Se houver a proximidade da categoria, evita-se a greve, logicamente. Plano de governo do PRTB 28 é reduzir as alíquotas para 12%.
começando a reduzir 1% a cada ano até chegarmos a 12%. Uma das posições que nós temos é o combate forte à sonegação e à corrupção. Nós usamos, inclusive, o gaúcho usa uma figura de linguagem. Somos a favor da produção, a favor da educação. E usar o relho contra a corrupção. Usar o relho contra a corrupção, porque chega da petezada e com dólar na cueca. Chega, nós não aguentamos mais. Temos que ter boas ferramentas de gestão e usar um relho forte combatendo a corrupção. Com combate à corrupção, esse dinheiro vai para as outras áreas onde não se consegue arrecadar e onde os gargalos eles vão se esvaziando. O último deste domingo é o candidato do PCB 21, Humberto Carvalho. A situação financeira do Estado é muito difícil. Nós somos favoráveis ao cumprimento dos precatórios, mas precisamos, antes de mais nada, de um compromisso, antes da apresentação de um compromisso irresponsável, resolver os problemas financeiros do Estado. E facilitar o pagamento dos precatórios. Eu, como advogado, tenho até interesse particular nisso. Nós queremos uma relação muito estreita com as diversas categorias do serviço público no Estado. O eixo principal da nossa campanha é o poder popular. E faz parte desse poder popular ouvir os trabalhadores, sejam eles da área privada, sejam da área pública. Então, nós queremos atender e fortalecer o serviço público, porque assim nós estaremos fortalecendo o Estado contra essa ideia constante de privatização e de terceirização dos serviços. Nós somos contrários a essa ideia. Nós queremos um Estado forte e, para isso, precisamos de categorias fortes. Bem, na questão da segurança pública, nós queremos a unificação. Mas, como as forças militares dos Estados estão previstas na Constituição Federal, não cabe ao governador do Estado extingui-las. E sim, isso deve passar por uma reforma da Constituição. Enquanto permanecer as forças policiais militares dos Estados, nós estaremos junto com essas categorias, visando, como em relação às demais categorias, diminuir as diferenças salariais entre os postos e entre as diversas categorias, sempre nivelando, buscando nivelar pelo alto. Nós somos favoráveis à adoção de convenções da OIT, como a Convenção 151. Então, nós queremos liberdade sindical para os servidores e total, de acordo com a Constituição, o direito constitucional de exercer, quando necessário, a greve. Para isso, o nosso governo estará ao lado dos servidores, mesmo que a greve seja exercida contra o próprio governo, porque o nosso compromisso é com os trabalhadores. Para isso, nós queremos estabelecer o chamado poder popular. Nós não entendemos que o aumento de impostos resolvam essas questões para as famílias brasileiras e gaúchas já extremamente endividadas, porque não ocorreram ao longo desses governos que aí estão, aumento real de salários. O máximo que aconteceu foi uma facilitação de crédito, o que dava uma ideia errada de uma sociedade consumista, né? Mas que essa ideia terminou,
porque os brasileiros e os gaúchos já se deram conta que esses empréstimos não os ajudam. Nós precisamos de aumento salarial real. E isso será obtido quando resolvermos no Estado a situação das finanças públicas. Essa foi a primeira edição e no próximo domingo voltamos com mais candidatos ao Palácio Piratini.